Professor, bom dia. Fala aí, senhor David, como é que você tá? Bem na medida do possível. Esse, na medida do possível, é essencial em um dado momento do ano, da vida, né? Entendo perfeitamente. Ó, hoje eu vou tentar fazer um teste aqui. Não lembro como é que deixa em grid aqui para eu ver todo mundo. É, tem opções, tipo, sabe onde tipo, aparece algumas câmeras? Aí tem 4 opções em cima. Agora tem 3 porque só tem, tipo, pouca gente na sala. Mas quando, tipo, tiver mais de 6, aí Ah, aparece, tipo... entendi. É, eu achava que era aí, mas eu tava achando estranho, porque eu não tava vendo essa opção, né? Tem só o tracinho, que é para ocultar todo mundo. Um quadradinho, que eu acho que é só uma pessoa que fica, né? E dois aqui, que Uhum, ficam essas 4 aqui, eu e mais sim. 3, né? Eu acho que se entrar mais uma pessoa, aí já disponibiliza essa opção, eu acho. Tá, beleza Uhum. então. Bom dia para as Larissas aí. Olha que legal, as duas entraram, as duas têm o mesmo nome, é um bom dia só. Bom dia, professor. Bom dia, professor. Olha, economiza bom dia, hein? É mais eficiente, né? Gostei dessa sequência de entradas aí, show de bola. Mas então, não sei se vai dar muito certo, né? Mas eu vou tentar, vou experimentar isso. Entrou mais alguém aí? Entrou a Letícia, mas não apareceu aqui a opção ainda para mim. Para você apareceu, David? Não, eu acho que tem que ser 6 pessoas, no mínimo. Ó. Sabe o que eu tô achando, ó? Eu- Ah, eu fiz stop sharing, tá vendo? Agora aparece. Não aparece? Agora tá aparecendo as 6 pessoas aqui. Aparece, é. Não, é porque eu acho que agora tem um mínimo de pessoas. Acho que não. Será que é? Deixa eu ver. Deixa eu voltar Compartilha aí pra ver rapidinho. a compartilhar. Não, ah não, agora tem essa opção. Deixa eu ver aqui. Só que é muito pouco. Deixa eu ver se dá para aumentar aqui, aumentando o tamanho. Dá, é só você pegar na pontinha ali e dar uma esticadinha que aumenta. Só Show que de eu bola. acho que tem que ter mais gente. Não sei se. Não, aqui agora já apareceu as 6 pessoas, mas eu não sei se vai ser muito útil, não, porque são poucos de vocês que usam a câmera, né? Aí, ó, alguém saiu, já voltou pro formatinho de 4 aqui no cantinho. Mas tranquilo. Quero ver que aí é mais fácil também ver quem que tá falando, quem que não tá falando. E quando vocês falam, aparece, a tela fica contornadinha, né? Oi, Lucas, bom dia. Bom dia para quem tá entrando. Acho que é a Letícia que falou, né? É a Não, foi a Natália. Natália. A Natália? Tá bom. Lucas, você me Olha, escuta? escuto. Tá bom, então, Ó, obrigada. eu tô achando vocês duas muito quietas, viu? Natália e Letícia, muito quietinhas nas últimas aulas. O que que é? Não tá entendendo nada? Não, eu tô entendendo. Tá, então Eu beleza. também. Então tá bom. Teve uma aula aí que eu tava até revendo, que eu gosto de rever minhas aulas depois para ver onde eu tô acertando e onde eu tô errando, né? Acho que é sempre bem-vindo uma autocrítica. E aí teve uma aula que eu fui assistir esses dias, aí eu falo assim, ah, alguém quer falar, né? Não, eu não falo alguém quer falar, a Letícia fala no microfone. Daí eu falo, oi, quem quer falar? Daí a Letícia, é a Letícia. Daí a Letícia fala assim, graças a Deus. Sério? Porque eu não tava vendo a mãozinha levantada. Desculpa. Professor, Bom, sabe o que eu acho que é? É que, tipo, sei lá, eu acho que o mic dela funcionou e ela deu graças a Deus por isso. Eu acho que é isso. Não É, sei. porque que nem na aula do Alvone agora, meu mic não tava funcionando. Aí eu fui atrás de um fone pra ver se eu é. conseguia. David, você quer ser médico mesmo? Você não quer ser advogado, cara? Ah, tem um dom pra Obrigada, isso. David. Não, mas mesmo que seja porque eu não estava prestando atenção, me chama mais vezes. Enfim, acho que a galera já está um pouco mais ligada também, né? Quando vocês falam no chat eu não percebo, o pessoal tem falado, então acho que está mais tranquilo. Mas vocês sabem que eu não presto tanta atenção lá, né? Que intervir pelo microfone é mais fácil.
Ah, o professor, eu não tenho daltonismo, tá? Era só, eu tava com problema só de discernir o verde com o azul, mas eu não tenho daltonismo, eu acho. Ah, tá. O problema era só na tela. Era só na tela? Entendi. Eu achava que era um problema seu de discernir o verde com o azul. Porque eu não sei direito. Eu sei que tem alguma coisa com verde e marrom, mas eu não. Verde, vermelho e marrom, se eu não me engano. Aí você falou do azul, eu nem me liguei que não tinha a ver aí com o que eu sabia, pelo menos, né? Mas eu também não confio muito no que eu sei a respeito disso. Então, Eu comecei a me questionar se eu tinha algum problema com isso, porque eu realmente não tava conseguindo diferenciar o verde do azul na última aula. Eu não sei se era só problema meu, mas tá. Vamos tava ver se hoje difícil. você tá mais tranquilo. Ó, tem diferença aí entre o título e o que eu tô grifando aqui embaixo? Não, agora tem. Eu não sei Tem. o que tinha Não, então acontecido, beleza. sei lá. Então tá beleza, tá tranquilo. Deixa eu aumentar aqui o número de pessoas que eu tô vendo. Hoje eu falei pro David, eu tô fazendo um teste. Acho que assim vai ser melhor. Vamos ver. Quero que entre mais gente para eu ver se dá uma espremida aí e aparece todo mundo. Agora me ocorreu a ideia de que se aparece um número primo, fica difícil de dividir aqui, né? Por exemplo, se é 20 pessoas, fica 4 por 5, né? 5 por 4, enfim. Vocês já viram um meme que tem na internet que a matemática não serve para nada? Aí é uma menina mandando uma reclamação para a Sadia falando: por que vocês fazem pacotes de nuggets de 13 unidades? 13 é um número primo. Eu sou a irmã mais nova, eu sempre sou a que come menos. Vocês já viram isso? Nunca viram? Esse meme é meio velho, cara. Uma hora vai aparecer aí na vida de vocês, eu não tenho a menor dúvida. Esperar mais um minutinho, 2 minutinhos aqui. E aí a gente. Ó, pessoal, já vão anotando aí, né? A gente está aí nas aulas 25 e 26. Vamos falar de inequações, né? E já anotem aí a tarefinha. Para não esquecerem depois. Ó, esse comecinho, eu já vou começar meio devagarzinho aqui, que a gente vai relembrando algumas coisinhas, tá certo? E aí depois a gente vai pro verdadeiro foco aqui na nossa aula. Ô, Lucas, Oi, Natália. a Letícia pediu para eu te avisar que ela caiu, que ela tá tentando entrar de novo. Tá, beleza. Eu voltei, voltei. Voltou já? Então tá, show de bola. Ó, gente, vamos começar lá então. Ó. Primeira coisa que eu queria relembrar aqui com vocês é uma anotação. Eu não sei, para ser sincero, eu não lembro se a gente falou disso lá nas inequações de primeiro grau, porque, se eu não me engano, na tarefa não tem coisas desse tipo. Mas eu posso estar errado, tá? Tô meio confuso aqui agora. De qualquer forma, se eu falei, tô relembrando. Se eu não falei, estamos acertando essa ponta aqui. O que significa essa anotação aqui, ó? Eu quero dar um toque com relação a essa anotação. O que significa isso que tem aqui? Não é um conjunto, né? Quer dizer, é um conjunto, só que. É um intervalo, é isso que você quer dizer. Ah, é que intervalo não é só colchete dos dois lados? Então, só que tem uma maneira chata de expressar intervalo, que às vezes tem parênteses quando eles vão expressar intervalo. E aí eu queria que vocês me dissessem o que significa este parênteses. A gente sabe o início, mas não sabe o final? Sabe o início? É porque o início está incluído e o final não está, nesse caso. É isso que você quis dizer? Tá. Sim. A ideia disso aqui é mais ou menos essa daqui, ó. Esse que está à esquerda, ele é a mesma coisa que esse aqui, ó. Se você tiver um colchete virado para fora, ou seja, que não está incluindo aquele, você pode substituir o colchete por um parênteses, tá bom? Então, sempre que você tiver um parênteses, é como se fosse um colchete virado para fora.
Beleza? Só isso é uma coisinha que vai ser necessária aí para a tarefa e daqui para frente vai ter em algumas tarefinhas. E você tem que estar por dentro dessa anotação. Ela é menos intuitiva, né? Porque você pensa assim, se não está incluso, eu deixo virado para fora. E o parênteses, ele vai ficar virado para dentro. Ele virado para dentro é como se fosse um colchete virado para fora. Tá certo? Então tomem um pouco de cuidado, tenham um pouco de atenção em relação a isso. Tá certo? Uma outra maneira de eu escrever isso aqui, né? Ó, eu estou escrevendo de duas maneiras diferentes. O que está à esquerda é igual ao que está à direita. Uma outra maneira de escrever isso aqui, como é que é? Eu queria ouvir de vocês. Aquela que a gente usa chave. Nossa, professor, não lembro. Não, aquele X pertencente. Pertence aos reais. Ah, É o que? X menor que 2, menos 2. menor? Maior. Tá, X maior do que menos 2. Menor que 7. E menor ou igual a 7. Isso. Tá bom? Só lembrando aí, tem essas três maneiras de você representar. Na verdade, são duas, né? A de cima e a de baixo aqui. Essa e essa. Só que tem uma maneira mais esquisita de representar aqui a de cima. Tá bom? Só acertando essa pontinha aí. Bom, agora eu queria relembrar com vocês uma outra coisa. Quando a gente vai fazer um gráfico de uma função do segundo grau, de quantas maneiras diferentes esse gráfico pode ser feito? Tem algumas carinhas distintas. Quantas carinhas distintas existe? E o que manda nessas carinhas distintas? As raízes. O número de raízes, que é dado por o quê? Qual o parâmetro ali da equação do segundo grau, da função do segundo grau que a gente usa? Pelo maior índice? O A, você quer dizer o maior tipo- coeficiente? Isso. Tá, é o coeficiente dominante que a gente chama. O A, ele vai determinar se o quê? A concavidade. Concavidade. Concavidade para cima ou para baixo. Se for positivo, concavidade para cima. Se for negativo, concavidade para baixo. E a outra coisa é o número de raízes. Quem que determina o número de raízes? É o Delta. coeficiente. O delta. Não é o Ah, coeficiente, tá. é o delta. Tá? Então, ó, essa tabelinha que eu já falei para vocês que vocês têm que rezar. Olha quem que apareceu aqui na nossa aula de hoje. A mesma tabelinha. Tá bom? Então, só para reforçar, eu vou passar por isso bem rapidinho, que eu acho que vocês já estão cansados. A positivo, concavidade para cima. Aí tem três possibilidades. Delta maior do que zero, duas raízes. Delta igual a zero, uma única raiz. Delta menor do que zero, nenhuma raiz. Tá bom? Aí, se tem duas raízes, cruza duas vezes. Se tem uma, só tangencia. Se tem nenhuma raiz, fica flutuando. Nunca vai cruzar lá o eixo X. E a mesma coisa, um raciocínio análogo, mas só que para o A negativo. E aí a concavidade fica virada para baixo. Tá bom? Vamos ao que interessa hoje. Hoje não tem muito conteúdo. Essa anotaçãozinha era só uns pingos nos is e relembrar aqueles 6 tipos lá. A gente vai explorar estes 6 tipos agora, tá bom? Então, ó, o que esse exercício 1 pede? Né? Ele pede para você estudar o sinal de y em função do x. O que isso significa? Né? Esse y ele pode ser positivo, ele pode ser igual a zero, que é nulo o sinal, né? Ou ele pode ser negativo, tá bom? Então ele pode ser positivo, nulo ou negativo. Vamos fazer o estudo deste y aqui, ó. Como que a gente consegue estudar esse y? Vocês têm alguma ideia do como que esse estudo vai ser feito? E jogar o varalzinho, né? O varalzinho, exatamente, tá? Mas como que a gente vai fazer esse varalzinho? A primeira coisa que a gente vai fazer, vamos seguir aqui como se fosse uma receita de bolo, tá bom? A princípio vocês vão aceitando ela, com o tempo a gente vai entendendo exatamente por que a gente está fazendo isso. Então, ó, a minha receitinha, o que ela coloca? Ela pede para eu descobrir... Vocês lembram quais que eram os pontos-chave na nossa equação do primeiro grau? O que era? Tinha um valor lá que era essencial na nossa equação de segundo grau, de primeiro grau. Qual que era? Que mudava o comportamento do sinal. Era quando o y era igual a zero. Tudo bem? Então eu preciso descobrir primeiro as raízes disso aqui. Primeiro eu vou descobrir quando x ao quadrado menos 3x mais 2 é igual a zero. Tudo bem?
qual que é o primeiro passo que eu uso para fazer isso? Eu posso fazer por soma e produto, e mais para o final da aula eu vou fazer, mas neste momento de sistematização do que a gente está fazendo, eu vou seguir o Bhaskara, tá bom? Porque a gente faz conexões com os deltas. O delta aqui vai ser b ao quadrado, que é menos 3 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é 2. Isso aqui dá 9 menos 8, que é a mesma coisa que 1. Opa, fechou aí para vocês, não fechou? Fechou. Tá, peraí que eu tô reconectando aqui. Acho que eu dei alguma esbarradinha aqui sem querer. Pronto, tá conectado de novo. É só eu virar pro ladinho certo. Pronto, tá certo aí agora para vocês, não tá? Sim. Tá, beleza então. Então, ó, o que aconteceu com esse delta? Ele é um delta positivo. Quantas raízes eu tenho aqui? Já estou prevendo. 2 reais distintas? 2 reais distintas. Então, qual que é a minha R1 e R2? Vamos ver aqui, ó. R1 e R2 ao mesmo tempo. Menos B, que é menos 3, vai dar mais 3. Mais ou menos raiz quadrada do delta, que é raiz de 1, dividido por 2 vezes 1. Isso aqui deu 3 mais 1, que é 4, dividido por 2 é 2. Ou 3 menos 1, que é 2, dividido por 2 é 1. Vou deixar assim para ficar na ordem. Ó. 1 ou 2 são as raízes. Tá bom? Se eu tivesse feito por soma e produto, teria resolvido isso rapidinho também. Ó. A soma tem que dar 3, que é menos B sobre A, né? E o produto tem que dar 2. Quais números que somados dá 3? 1 e 2. E o produto dá 2? 1 e 2. Tá bom? Então tá resolvido. Quando eu resolvo isso daqui, o que eu estou fazendo? Eu quero descobrir quando que isso é zero. Então vamos fazer um varalzinho aqui para entender o que está acontecendo. Deixa eu só engrossar um pouquinho essa linha. Pronto. Vamos fazer um varalzinho aqui para ver o que está acontecendo. Bom, tem dois valores aqui que são chave, né? Quais são esses valores? O 1 e o 2. Tá certo? Quando eu faço o gráfico disso aqui, isso daqui é uma parábola, vocês concordam? Qual que é a cara que tem essa parábola? É uma parábola com a concavidade para cima ou para baixo? Para cima. Para cima. Então, vocês concordam que o gráfico, ó, aqui tem um eixo Y, mas esquece ele, tá bom? O gráfico disso seria uma coisa mais ou menos assim, ó. Tá bom? Eu vou dar só uma espremidinha aqui, ó, que daqui para frente a gente vai representar assim, ó, mais apertadinho, que é só para a gente ter uma ideia do sinal. A gente não precisa de nada além do sinal aqui. Olha só, quando eu faço o gráfico disso, quando o x está entre 1 e 2, qual que é o valor do meu y lá no gráfico? Negativo. Tá bom? Quando eu tenho um valor maior do que 2, qual que é o sinal do y? Positivo. Quando eu tenho um número menor do que 1, qual que é o sinal do y? Positivo também. Tá bom? Então essa é a ideia que está aqui por trás. A gente vê quem que está por baixo, quem que está por cima. Quando estiver para baixo o gráfico, o y é negativo. Então, para os x entre 1 e 2, o y vai ser negativo. Para os x menor do que 1 ou maior do que 2, vão ser positivos. E quando o x for 1, o y é 0. Quando o x for 2, o y é 0. Tá bom? Faz sentido isso? Letícia está com uma cara de que não sei se está entendendo. Não sei se está concordando. Entendendo ela está. Diga aí, Letícia. Não, tá tudo certo, tô concordando sim. Então tá bom. Então qual que é a moral da história? Como que a gente responderia isso, né? Ó, y é maior do que 0, implica que x é menor do que 1, né? É o que está para trás ali. X menor do que 1 ou x maior do que 2. X maior do que 2. Y igual a 0 implica x igual a 1 ou x igual a 2. E se o y for negativo, ou seja, ele for menor do que 0, isso implica que o x está entre esses dois números, entre o 1 e o 2. Tá bom? Essa daqui é a minha respostinha aí para esse exercício, que pede para a gente estudar o sinal do y em função do x. Tá bom? Ó, estude o sinal do y em função do x. Eu dei os valores do x, para aqueles valores do x, acontece tal coisa com y. Tá claro isso, pessoal? Que eu vou passar para o nosso item B aí. Tá bem?
Então veja, ó, eu queria só chamar a atenção de vocês para uma coisinha. Que exemplo que foi esse que eu dei aqui? Eu dei um exemplo em que o delta era maior do que zero e o A era maior do que zero também. Os dois eram positivos, tá bom? Então ficou uma parábola com a concavidade para cima, cruzando duas vezes, porque tem duas raízes reais distintas. Vamos dar uma olhadinha no item B. O item B, ele pede essa daqui, ó. Tá bom? Deixa eu copiar aqui mais para baixo, porque senão fica difícil para a gente ficar subindo e descendo. 3x² mais 12x mais 12. 3x² mais 12x mais 12. Eu quero saber o estudo do sinal disso tudo, tá bom? Qual que é o primeiro passo dessa receitinha de bolo? É eu descobrir os nossos divisores de água, que são os zeros. Quando eu tenho uma mudança de comportamento, quando que deixa de ser negativo e passa a ser positivo? Quando que deixa de ser positivo e passa a ser negativo? Precisa cruzar o zero. Então eu vou descobrir os zeros aqui. Eu vou pegar o meu y, vou igualar a zero. Primeira coisa que eu faço, resolvendo por Bhaskara, que eu estou fazendo as conexões com os deltas. O delta disso aqui, ó, vai ficar b ao quadrado, que é 12 ao quadrado, menos 4 vezes 3, que é o a, vezes 12, que é o b. Vocês estão vendo que isso aqui é 12 vezes 12? 12 vezes 12, menos 12 vezes 12, é zero, tá bom? Se o meu delta é zero, o que eu estou prevendo daqui para frente? Só tem uma raiz? São duas Tem raízes duas iguais. raízes iguais. Duas Só que raízes muda assim. reais idênticas, tá bom? Então vamos ver qual é essa raiz. O meu R1 e R2. Deixa eu melhorar esse R aqui que ele ficou esquisito. R1 e R2 é menos B, que vai dar menos 12, mais ou menos raiz quadrada do delta, que é zero, dividido por 2 vezes 3. Tanto uma quanto a outra, como vai ficar mais ou menos zero, tanto faz, né? Então, tanto R1 quanto R2, elas vão ser iguais a menos 12 dividido por 6, que é a mesma coisa aqui, menos 2. Tá bom? Então, vamos fazer o gráfico disso. Igualzinho lá a gente acabou de fazer para o outro. O varalzinho, quando a gente estiver falando de aula de inequações mesmo, ele sempre vai estar presente. Não tem como fugir dele. Eu sei que dá um pouquinho de raiva quando a gente está começando a fazer varalzinho, mas conforme você for se familiarizando com ele, vocês vão ver a bênção que é esse varalzinho. Mas no começo eu sei que dá raiva, porque é difícil, é meio chato. Mas depois você percebe o quão prático ele é e o quão à vontade você fica em fazer um negócio com ele depois que você está um pouco mais treinado. Tá bom? Então vamos lá. Qual que é a raiz aí dessa equação, né? É o menos 2. Então eu vou colocar aqui o meu divisor de águas é o menos 2. Isto é uma parábola com a concavidade para cima ou para baixo? O meu A, positivo. Então a concavidade é para cima. Se a concavidade é para cima, um esboço desse gráfico seria uma coisa assim. Tá certo? Só que a gente vai se acostumar aqui a representar isso aqui mais achatadinho, tá bom? Mas a ideia é essa. Vamos acostumar a representar isso um pouquinho mais achatado. O que significa esse achatamento aqui? Significa que no menos 2 é zero. O gráfico disso, né? Ó, aqui teria um eixo, perdão, o eixo Y estava agora para a direita. Aqui é o eixo X. E aí a gente sabe que é sempre positivo, né? Ó, sempre positivo o valor do Y, independente do valor do X. Exceto para um único valor. Quando o X for menos 2, o Y é zero. Tá bom? Então eu só tenho o caso em que é zero e o caso em que é positivo. Se é maior do que menos 2 ou menor do que menos 2, é positivo. Ou seja, diferente de menos 2 é positivo. Para o menos 2 é zero. Então, beleza. Como é que a gente vai escrever essa resposta? X, Y, né? Vamos dar uma olhadinha no Y. Y é maior do que zero, implica que o X ele tem que ser diferente de menos 2. E Y igual a zero, implica que o X é igual a menos 2. Acabou. Tem algum caso aqui em que o Y é menor do que zero? Não tem. Tá bom? Não existe um X que satisfaça isso. Para o Y menor do que zero, não existe X que satisfaça isso. Tá bom? Esse Ezinho aqui, ele não fica com a perninha do meio aqui para baixo. Ela fica... É um E normal mesmo, invertido. Tá bom? Então essa daqui seria a nossa resposta. Gente, quero ouvir perguntas.
que agora eu vou lá para outra página, a gente vai continuar nesse exercício, mas eu quero ouvir perguntas. Aqui o meu gabaritinho tá certinho, ó. Entre 1 e 2. Exatamente, certinho. Ô, Sem Luca, dúvidas. Fala, Samuel, tudo bem com você? tudo bem, e você, cara? Tô bem também. Deixa eu te perguntar, é uma questão meio boba assim, mas em uma dissertativa, se eu não colocasse esse y é menor que zero, não existe, eu poderia perder ponto? Não seria necessário você colocar, tá bom? Eu acho que quem está te analisando lá saberia que ou x é diferente de -2 ou x é igual a -2. Então não teria necessidade disso, tá bom? Beleza. E eu acho que você não conseguiu ler minha pergunta ou algo assim, mas eu não entendi muito bem por que fica negativo dentro da concavidade. Tá. Porque dentro da concavidade, na verdade tudo está dentro da concavidade, tá bom? Só chamando a atenção para isso. Mas o que vai acontecer? O gráfico disso aqui, ó, aqui tem o eixo y, não tem? E aqui tem o eixo x. Quando eu faço o gráfico disso, onde está esse gráfico? Esse gráfico ele está aqui, né, ó. O y, ele está sendo dado aqui, ó. Eu estou perguntando, quando que o y é positivo? Ó, quando que o y é positivo? Quando os x estão batendo aqui, ó. Onde estão batendo esses x's? Você está percebendo? Ó, tá batendo aqui. Sim. Isso. Eu estou olhando aqui, ó, no eixo y. Aqui, quando o x é isso aqui, ó, o que acontece com o y? É porque eu tava enxergando pro x e não pro y. Mas eu Então, entendi. é uma mistura dos dois. É um em função do outro. Tá bom? Certo, obrigado, viu? Imagina. Veja que o x ser negativo, nesse caso, implica que o y é positivo, né? Ó, aqui estaria o zero, né? O x negativo, que estaria aqui para trás, teria y positivos. Então tem que tomar bastante Eu não tive cuidado essa com isso. percepção. Mas que bom que você perguntou. Beleza, Tá bom? obrigado. Bom, vamos fazer os... Oi! Fala, Renata. Rapidinho, se eu fizesse esse varal numa prova dissertativa e não colocasse os valores de tipo y maior que zero, você acha que eu perderia muito ponto? Você precisa especificar quando que o x menor do que 1 ou maior do que 2, ele está relacionado com que y. Então não faz sentido você colocar isso aqui solto. Você concorda? Uhum. Agora, o que geralmente acontece num problema de vestibular é perguntar quando o y é maior do que zero. Aí você só dá isso aqui como resposta, você não precisa especificar. Porque ele já está perguntando para um específico, então você vai dar uma resposta específica. Tá bom? Entendi. Tá bom, obrigada. Imagina. Então, ó, vamos dar uma olhadinha aqui nesse C. O que eu tenho aqui em relação ao C, né? Ó, x² mais 3x mais 9. Primeira coisinha que eu faço com esse cara aqui é descobrir quem são os meus divisores de água. Igualar a zero, tá certo? Bom, quando eu igualo isso aqui a zero, primeira coisa que eu faço é o delta. O delta é igual a b², que é 3², menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é 9. Só que isso daqui dá 9 menos 4 vezes 9 é 36. 9 menos 36 é menos 27, se eu não estiver fazendo nenhuma continha errada. Esse delta ele é menor do que zero. O que acontece quando o delta é menor do que zero? Não tem raízes. Não tem raízes reais, tá bom? Se não tem raízes reais, significa que não cruza o eixo x. Se não cruza o eixo x, isso é uma parábola com a concavidade para cima que não cruza o eixo x. Tá bom? Por quê? Porque aqui a gente tem um y e não pode ter y's negativos. Se cruzasse o eixo x, ia ter algum momento em que o y era negativo aqui, ó. Eu não posso ter y's negativos, então tá sempre acima ali, tá bom? E aí, se está sempre para cima essa parábola, os y, eu já acabei de falar, eles são sempre positivos, tá? Eu vou colocar ela um pouquinho mais achatadinha aqui, que é só para a gente ver o sinal. E independente do valor do x, sempre esse y vai ser positivo. Então, o que eu estou percebendo? Eu estou percebendo que independente do x que eu coloque aqui, ó,
essa expressão toda aqui, ela sempre vai ser positiva, sempre vai dar um valor maior do que zero. Tá bom? E aí é isso. Então, o que eu posso falar a respeito desse item C aqui? Eu posso falar que y é maior do que zero, implica que x pertence aos reais. Qualquer x pertencente aos reais, o y é positivo. E aí acabou. Essa é a minha resposta. Se quiser, né, eu vou colocar aqui um espacinho a mais. Se quiser, você pode falar que quando y é zero, ou menor do que zero, eu vou deixar separadinho aqui, eu acho que é melhor. Y igual a zero, y menor do que zero, a gente sabe que não existe x. Não existe x pertencente aos reais. Que satisfaça isso. Não existe x pertencente aos reais que satisfaça isso. Tá bom? Gente, tranquilo até aqui? Então tá. Então, ó, o resto aqui agora que a gente vai fazer, D, E e F, é só para mostrar o que acontece quando o A é negativo. Mas é a mesma coisa, tá bom? Prestem muita atenção neste caso aqui, tá certo? Em que o delta é negativo. Por quê? Porque tem exercícios, eu estou chamando a atenção disso, vocês vão ver o exercício 3 na nossa aula, que exploram a ideia de que sempre a expressão, sempre o y lá, ele vai ser maior do que zero, sempre positivo, sempre negativo. Para ser sempre positivo, nesses 3 casos que a gente viu, ó, só esse aqui sempre é positivo, tá bom? Nos anteriores, o que acontece? Ó, ele é positivo só para alguns valores de x. Aqui ele é positivo só para alguns valores de x. Em um outro valor aqui ele é igual a zero, tá certo? Agora, quando que é sempre positivo? Quando o delta é negativo e o A é maior do que zero, porque aí fica com a concavidade para cima e positivo. Tá bom? Prestem bastante atenção nesse caso aqui em especial. Vamos dar uma olhadinha lá no item D, então. Esses aqui eu vou fazer um pouquinho mais rápido, tá bom? Esse item D aqui, menos 2x ao quadrado mais 10x menos 12. Menos 2x ao quadrado mais 10x menos 12. Divisor de águas, vou descobrir igualando a zero. Primeira coisinha que eu faço, delta. Delta vai ser igual a menos b, que é 10 ao quadrado. Menos 4 vezes a, que é menos 2, vezes c, que é menos 12. Isso aqui vai dar 100. Menos com menos vai dar mais, com menos de novo vai dar menos. 8 vezes 12, que é 96. Então vai dar 100 menos 96, que é 4. Tá bom? E o meu x e as minhas raízes, né? R1 e R2. Então, é um delta positivo. Eu tenho 2 raízes reais distintas. Eu já sei, ó, mesmo sem descobrir quais são as minhas raízes, eu já sei que o gráfico disso, como é uma parábola com a concavidade para baixo, porque o A é negativo, eu já sei que vai ser uma coisa assim, ó. Agora, eu só preciso descobrir quem são as minhas 2 raízes reais distintas. E aí eu vou fazer aquela continha lá do Bhaskara para descobrir. Vai ficar menos b, que é menos 10, mais ou menos raiz do delta, que é 4, dividido por 2 vezes o a, que é menos 2. Tá bom? Isso vai dar menos 10 menos 2, que é menos 12, dividido por menos 4, que é igual a 3. Ou menos 10 mais 2, que vai dar menos 8, dividido por menos 4, que é 2. Tá bom? Então, as minhas raízes são 2 e 3. 2 e 3. Só resolvi um Bhaskara. Lucas, Oi. interfere se eu dividir tudo por 2 lá antes de fazer o Bhaskara? Para este caso, não interfere, porque você só quer descobrir os x's que fazem essa equação ser verdadeira. Então, se você divide um lado por 2 e o outro lado por 2, o 0 dividido por 2 vai continuar sendo 0, tá? Uhum. Não teria problema nenhum. Tá. Beleza? É que eu tô tentando explorar exatamente do jeito que tá aqui, pra vocês verem que sempre sai. Tá bom. Bom, então o que vai acontecer aqui, né? Quando que isso é positivo, quando que isso é negativo? Eu vou dar só uma achatadinha aqui, né, nessa parábola. Quando que isso é positivo, quando que isso é negativo? Ó, negativo aqui, porque tá para baixo do 0. Negativo aqui, porque tá para baixo.
Essa região aqui que tem y's positivos, né, que estão acima do zero, então isso aqui é um mais. E aqui no 2 é zero, né, porque é onde está cruzando o eixo x. E no 3 também está cruzando o eixo x, então vai ser zero. Tá bom? Colocando a minha respostinha aqui, o y é maior do que zero. Isso implica que o x está entre 2 e 3. Entre 2 e 3. Y igual a zero implica que o x é igual a 2 ou x igual a 3. E y menor do que zero implica x menor do que 2 ou x maior do que 3. Tá bom? Esse aí foi mais rapidinho, porque a essência é a mesma. Eu só estou mostrando para vocês que aí, com a concavidade para cima e com a concavidade para baixo, só muda, por exemplo, ó, com a concavidade para baixo, o positivo fica dentro, o negativo fica fora. Tá vendo? Com a concavidade para cima, o que a gente tinha visto? Ó, o negativo fica para dentro e o positivo fica para fora. Mas a ideia é a mesma. Você sabendo fazer o gráfico que você sabe, sabendo as raízes e o A, acabou, é o suficiente. Notem que a gente não precisou fazer aqui x vértice, y vértice. A gente não precisou disso, tá bom? Quais foram as duas coisas que a gente precisou para fazer esse estudo dos sinais? Eu quero que vocês falem, por mais óbvio que esteja. As raízes. As raízes e mais o quê? E o A? E o A. Acabou. Só isso que a gente precisa, tá bom? Então, quando você quiser fazer o estudo do sinal de uma coisa de segundo grau, de um polinômio de segundo grau, você vai descobrir as raízes e olhar para o A, tá bom? Raízes desse aqui, ó, delta, menos b, é b ao quadrado, menos 4 vezes menos 1 vezes menos 1. Isso aqui claramente é 4 menos 4, que é a mesma coisa que zero. Bom, eu já sei que vai ter uma única raiz, tá certo? Veja, mesmo antes de eu descobrir esta raiz, eu já sei a cara que essa parábola vai ter. Ela é uma parábola com a concavidade para baixo que tem uma única raiz. Então, ela só pode ser uma coisa assim, ó. Tá certo? Parábola com a concavidade para baixo com uma única raiz. Eu já sei que aqui vai ser tudo negativo, e aqui no meio só que vai ser zero. Agora eu vou descobrir para quando esse valor é zero, tá bom? E aí eu vejo lá as minhas raízes, R1 e R2, que eu já sei que vão ser iguais. Elas vão ser iguais a menos b, que é menos 2, mais ou menos raiz do delta, que é zero, dividido por 2 vezes a, que é 2 vezes menos 1. Menos 2 dividido por menos 2 é a mesma coisa que 1. Então, a raiz é 1. Tá bom? E por último, qual que está faltando aí? Eu quero que vocês me falem. Perdão, qual exemplo que está faltando? Parece que eu estou falando do mesmo problema ainda. Eu quero Delta saber qual... menor que zero? Delta menor que zero e o quê? Qual que é a outra coisa que é importante? Um A negativo. E o A negativo, tá? Só respondendo aqui, ó. X maior do que zero implica não existe, Y maior do que zero, não existe um X pertencente aos reais que satisfaça isso. Y igual a zero, o X é igual a 1. E Y menor do que zero, qualquer X que seja diferente de 1. Satisfaz isso. Tá bom? E aí, por último, como eu acho que foi a Letícia que falou, né? Tá. Como a Letícia disse, vamos lá. Ó, menos x quadrado, menos 6x, menos 15. E. Menos x quadrado, menos 6x, mais 15, menos 15. Menos 15. Gente, no começo, essas que tem o delta negativo, elas são as que mais confundem a gente. Porque a gente tende a pensar que tudo vai ser dado desse jeito aqui, ó. Cortando 2 vezes. Tá bom? Mas depois, quando você tá mais seguro e acontece isso aqui, você acha maravilhoso. Porque é tudo positivo ou tudo negativo. Tá bom? Quando acontecer isso, essa chavinha virar aí na vida de vocês, vocês vão lembrar disso que eu tô falando. É muito agradável você perceber que o delta é menor do que zero. Então, primeira coisa, ó, igualar a Professor, zero. é F. Eu não entendi. É o F. Tá, obrigado. Então, ó, F. Bom, vamos lá então, ó.
delta primeiro. O delta é b ao quadrado, que é menos 6 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é menos 1, vezes c, que é menos 15. Isso aqui vai dar 36 menos 60, tá certo? Que é a mesma coisa que menos 24. Então, menos 24, delta deu negativo. Eu já sei que é uma parábola por ser negativo a com a concavidade para baixo e que não cruza o eixo y. Vamos lá. Vamos fazer o gráfico disso para fazer o estudo dos sinais. Bom, raízes não tenho. Tem uma parábola com a concavidade para baixo, que não cruza o eixo x, né? Portanto, é tudo negativo. Acabou. Fim de papo. Beleza? Então, ó, y maior do que zero. Não existe x. Y igual a zero. Não existe x. E y menor do que zero. Qualquer x pertencente aos reais. Qualquer x real. Ó, qualquer valor de x, o y é sempre negativo. Tá bom? Gente, o que a gente tem que saber dessa aula é isso. Praticamente ela acabou aqui. O que eu vou fazer agora com vocês? Vou dar uns toques de algumas outras maneiras que isso pode aparecer em exercícios. Então, se alguém tem alguma dúvida, se manifeste, vamos ajeitar isso aí, porque daqui para frente a gente só vai melhorar aí o nosso entendimento em cima de exercícios chavões. Acho que tá todo mundo tranquilo, então. Vou tomar esse silêncio aí como uma tranquilidade. Bom, vamos lá para o 2, então. O 2, eu vou dividir esse exercício, que ele é único, em duas partes, tá bom? O que ele fala aqui, né? Ó, um exercício de 2018, inclusive, ó, o conjunto A representa o domínio dessa função. Tudo bem? O conjunto B é a solução dessa inequação. Então, tem dois conjuntos que são duas histórias diferentes. Por último, ele fala assim, ó, em relação aos conjuntos A e B, assinale o que for correto. Veja, esse exercício, para você assinalar o que é correto em relação ao conjunto A e o conjunto B, o que você precisa saber? O conjunto A e o conjunto B. Tá bom? Então, o que eu dividi esse problema em três pedaços. Determinar o conjunto B, determinar o conjunto A e, por último, resolver de fato o problema. Tá bom? O que a gente vai fazer? Eu acho que esse exercício ele é muito longo aqui para uma explicação. Quando você está fazendo rapidinho, já com tudo sistematizado, é lindo, rápido. Só que eu estou explicando, eu vou fazer um passo a passo. Eu vou fazer o determinar o B, determinar o A, a gente vai para outro exercício, depois a gente volta aqui, senão a gente fica muito nesses números aqui e fica cansativo, tá bom? Vamos dar uma olhadinha lá, ó. Vamos determinar primeiro o B. Para eu determinar o B é a solução daquela inequação ali, ó. X menos 1 vezes aquilo, x menos 1 vezes x ao quadrado, menos 5x mais 6, menor do que zero. Tudo bem? Bom, quando este produto é menor do que zero? Isso aí eu quero ouvir de vocês. Quando um ou outro é menor do que zero. Só um é negativo e o outro é positivo, certo? Porque quais são os casos que a gente tem aqui? A gente tem o caso mais, né? Positivo vezes positivo vai dar uma coisa positiva. Então não seria menor do que zero, estaria errado. E tem o caso negativo, negativo. Negativo vezes negativo vai dar uma coisa positiva. Não seria menor do que zero. Tá bom? Então, como a Natália disse, o que me interessa é quando um for positivo, o outro negativo. Ou quando um for negativo e o outro positivo. Mas como que eu vou fazer esse estudo da maneira mais simples e direta possível? Varalzinho. Tá bom? Quando eu quero estudar o sinal de um produto, eu estudo o sinal de um fator, estudo o sinal do outro, coloco no varalzinho e já tenho o estudo de tudo ali prontinho. Tá bom? Então vamos começar aqui, ó. O primeiro passo da nossa resolução é determinar x menos 1. Quando que isso é positivo, quando que isso é negativo. Esse aqui a gente já sabe fazer direto. Você pode não se lembrar, mas a gente já sabe fazer direto. Então eu vou pular
essa parte da resolução. Lá no final eu falo dela. A gente vai fazer o estudo do sinal desse cara aqui, ó. Tá bom? X ao quadrado, ó, estudo, só para ficar mais claro o que a gente está fazendo, do sinal do segundo fator, tá? Que é x ao quadrado menos 5x mais 6. Tudo bem? Vocês entenderam aquela história lá de descobrir o delta, igualar a zero, descobrir o delta, blá, 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 blá? Tá, então esse seria o primeiro passo. X ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. Esse aqui é um problema bem simples, que você consegue resolver no olho. Por quê? Você consegue resolver esse problema no olho? Dá pra fazer por soma e produto? Por soma e produto. Essa é uma classicona do soma e produto. Ela sempre tá aí. Um menos 5 aqui, o 6 aqui. Quando que a soma é 5 e o produto é 6? 2 e 3. 2 e 3, tá bom? Então, ó, você vai descobrir que as raízes aqui, ó, R1 é igual a 2 e R2 é igual a 3. As duas raízes. O que você poderia fazer também? Você faria o delta, tá bom? Um caminho alternativo. Você faria delta. O delta daria maior do que zero. Você descobriria que tem duas raízes reais distintas. E aí você colocaria lá no finalzinho da fórmula do Bhaskara e descobriria R1 e R2. Só que eu já olhei para essa expressão aqui e percebi direto que tinha R1 e R2. Tudo bem? Automaticamente, se tem essas duas raízes, eu já sei que o delta é positivo, tá? Eu não precisava fazer o caminho roxo, eu só estou dando um caminho alternativo aqui para vocês, tá certo? Então, o que vai acontecer aqui, né? Ó, se tem duas raízes e a concavidade é para cima, porque o A é positivo, como que vai ficar o varalzinho desse negócio, né? Agora, eu já vou fazer aquele varalzinho triplo. E aí a gente vai fazer o estudo do sinal geral, tá? Ó, eu vou ter 3. Vou ter 3. Ficou meio torto. Vai ser um varalzinho com 3, né? Um fator, o outro fator e a resposta. E a gente vai fazer o estudo do sinal deles. Aqui em cima eu vou colocar, ó, o primeiro fator, que é x menos 1. Tá certo? X menos 1. Embaixo eu vou colocar o segundo fator. Qual que é o segundo fator? X ao quadrado menos 5x mais 6. Menos 5x mais 6. E embaixo eu vou colocar o resultado desse produto. X menos 1 vezes x ao quadrado menos 5x mais 6. Tá bom? Veja que o que é importante aqui pra gente no estudo do sinal é descobrir os divisores de água, que são zeros. O resto sai tudo muito rápido, muito automático. Tá? Por exemplo, ó, no x menos 1, quem que é o meu divisor de águas do x menos 1? Ó, x menos 1 igual a 0 implica que x é igual a 1. Tá bom? Então, meu divisor de águas do primeiro fator é o 1. É o 1. Quem que são os divisores de águas do meu segundo fator? Que eu acabei de ver aqui, ó, desse aqui, ó. É o 2 e o 3, que são as raízes. Tá bom? O 2 e o 3, que são as raízes. Ficou meio tortinho. Deixa eu colocar isso aqui um pouquinho mais para o meio. O 2 e o 3. Pronto. Agora sim. Tá bom? No de cima, como é que é? Isso daqui é o gráfico do quê? X menos 1. Isso aqui é o... Como que eu faço aqui no meu varalzinho? Vocês lembram como é que faz isso? Natália falou, mas não abriu o microfone. É reta. É uma reta. E é uma reta que cresce ou decresce? Que cresce. Que cresce. Por quê? Porque o x é positivo. Porque quem acompanha o x é positivo, certo? Ó, o A aqui é positivo, certo? Então isso é uma reta crescente.
Beleza? O que está para a direita é positivo. O que está para a esquerda é negativo. Tudo bem? Só reforçando aqui essa ideia, gente. Isso daqui, ó, quando eu faço estudo do sinal disso, eu estou pensando num y igual a x menos 1. Como é o gráfico disso, né? Ó, y igual a x menos 1. Y igual a x seria uma coisa assim, menos 1 eu translado 1 para baixo. Seria uma coisa assim. E aí, o divisor de água seria aqui no 1. Então, o que está à direita do 1 é positivo, o que está à esquerda do 1 é negativo. E é exatamente o que eu coloco aqui, ó. A direita do 1 é positivo, a esquerda do 1 é negativo. Por isso que a gente fazia aquela retinha que crescia ou decrescia. Porque tem relação com o gráfico de uma função do primeiro grau. Tá bom? Só fazendo umas conexões aí do que a gente já tinha visto. Bom, moral da história, né? Para finalizar aqui, o que a gente precisa fazer então? Vamos dar uma olhadinha aqui nesses divisores de água aqui agora do segundo. Esse segundo fator, ele vai ser, o gráfico dele vai ser uma parábola com a concavidade para baixo ou para cima? Para cima. Para cima. O A aqui é positivo, então seria uma coisa assim. Tá bom? Se seria uma coisa assim, o que a gente tem? Ó, positivo para fora, negativo aqui no meio e positivo para fora. Tudo bem? E aí, a gente precisa descobrir qual que é o resultado. O resultado é um vezes o outro. Tá bom? Então, vamos colocar esses valores-chave aqui, esses divisores de água, o 1, o 2 e o 3. E vamos pensar o seguinte, se esse cara é positivo e esse cara é positivo, vai ficar mais vezes mais. Isso daqui vai ficar o quê? Vai ficar positivo. Então, vou colocar um maisinho aqui. Se esse cara aqui é positivo e esse cara aqui é negativo, o que vai acontecer com o produto? Vai ficar positivo vezes negativo, que é negativo. Se for mais e mais, né, os dois positivos, vai ficar positivo. E se os dois forem negativos, vai ficar negativo. Tá certo? Portanto, né, qual que é a moral da história? Eu queria saber, na verdade, ó, vamos voltar lá. Eu estou fazendo o estudo do sinal desse para descobrir quando que isso daqui é menor do que zero. Quais os valores de x que fazem com que esse produto seja menor do que zero. Então, eu vou lá no meu estudo do sinal do produto e vou ver quais são os valores de x que tornam esse produto negativo. Quais são os valores de x que tornam esse produto negativo? Ó, entre o 2 e o 3 e menor do que menos 1. E menor do que 1. O 1 entra na história? Não entra. O 2 entra na história? O 3 entra na história? Não entram. Por quê? Eu tinha esquecido de fazer esse estudo, né? Ó, o 1 é 0 em cima, o 2 e o 3 é 0 embaixo, tá bom? O que acontece quando eu tiver 0 vezes alguma coisa? É 0. Tudo bem? Ó, então 0 vezes uma coisa positiva vai dar 0. E quando eu tiver alguma coisa vezes 0, né? Ó, alguma coisa vezes 0. Aqui tem que dar 0 também, tá bom? Então vai dar 0 aqui. E quando eu tiver alguma coisa vezes 0, tem que dar 0 também. É a mesma história. Tá certo? Só que este problema, ele queria que você dissesse quando que isso daqui é menor do que 0. E não quando é menor ou igual. Portanto, ó, o que eu fiz? Eu coloquei bolinha aberta aqui para o 3, bolinha aberta para o 2 e bolinha aberta para o 1. Por quê? Aqui, ó, 1, 2 e 3, né? Por que eu coloquei bolinha aberta? Porque o igual a 0 não me interessa. Só me interessa quando é menor do que 0. Tá bom? Então, moral da história, né? Qual que é o meu... Isso aqui que a gente fez era o B. A gente está determinando o conjunto B. Portanto, né, ó, moral da história, o conjunto B é igual a menor do que menos 1. Então, a gente pode pensar assim, ó, vai de menos infinito até o 1, sem incluir o 1. Tudo bem? E eu poderia representar isso aqui por um parênteses, porque o parênteses é como se fosse para fora, ele não inclui. União, né, porque é ou aqui, entre o 2 e o 3. Eu vou colocar aqui, ó, viradinho para fora, entre o 2 e o 3. Só que o viradinho para fora é a mesma coisa que o parênteses. Então, essa seria uma maneira de eu representar o meu conjunto B. Meu conjunto B está resolvido aqui. Diga, Natália! Ô, Lucas, mas aí você tinha falado numa outra aula, se eu fizer assim, não parece par ordenado? Exato.
Naquele primeiro momento, eu queria que vocês tivessem clareza do que é um par ordenado. Eu acho que é muito justa a sua pergunta. Só que agora eu estou colocando assim, porém, tá bom? Existe essa maneira de representar um intervalo. Tudo bem? Naquele momento eu sei, eu falei com clareza, se está entre parênteses é um par ordenado, mas pode ser também um intervalo. Tudo bem? É porque naquele momento eu queria que vocês tivessem uma diferenciação clara do que era um par ordenado do que era um intervalo. Tá bom? Então tá. Então beleza, o B está resolvido. Agora a gente precisa resolver o A. Eu vou duplicar aqui essa paginazinha para a gente resolver lá na outra página. Então, para a gente fazer o item B, o que a gente precisava? A gente precisa determinar qual que é o domínio daquilo ali. Se aquilo ali for uma função, qual que é o domínio? Então, vamos fazer o B aqui, o item B, que é para determinar o conjunto A. O item B, a gente vai trabalhar com um domínio disso aqui. Ó, f de x igual a raiz quadrada de x ao quadrado menos 2x menos 3 dividido por x mais 9. Qual que é o domínio, o maior domínio que isso aí pode ter, né? Ó, o conjunto A representa o domínio da função. Faltou ele dizer que era uma função real, etc. Né? Faltou um pouco de formalismo. Mas vocês já estão traquejados com isso. O que significa o domínio dessa função? Ele está trabalhando com o quê? Um negócio que eu já martelei bastante aqui. Os valores de x? Sim, mas o que eu tenho que fazer aí? Esse problema ele poderia estar escrito de uma outra maneira, não poderia? Condição de existência? Condição de existência, é isso que ele quer saber. O que significa satisfazer essa condição de existência? Como poderia estar escrito esse problema de outra maneira? X diferente de 9? Não. Ele poderia estar escrito da seguinte forma. Perguntar qual que é o domínio desta função é análogo a dizer o seguinte. Nesse caso, tá bom? Quando que x ao quadrado menos 2x menos 3 dividido por x mais 9 é maior ou igual a zero. Tudo bem? Vocês vão encontrar uns 4, 5 exercícios lá na tarefa de vocês que é para determinar o domínio de uma função e você tem coisa dentro da raiz. Você tem radicando, tá bom? Você tem que ter clareza nisso. Se ele falar qual que é o domínio desta função, é a mesma coisa que falar quando isso, o radicando, é maior ou igual a zero. É a mesma coisa. O problema, ele poderia ter sido proposto com outras palavras. Ao invés dele falar qual que é a raiz, qual que é o domínio dessa função, ele poderia perguntar quando que isso é maior ou igual a zero. É o mesmo problema. Tudo bem? Eu fui claro nessa mensagem que eu estou passando? Fala, David. Eu não entendi muito não, professor. Qual que é a restrição que a gente tem no domínio? Quais eram as duas restrições que a gente tinha no domínio de uma função? Denominador diferente de zero e raiz não negativa. Radicando não negativo. Isso. E esse segundo que você acabou de falar, não tem nada a ver com o que eu acabei de dizer? Tá, entendi agora, justo. É exatamente a mesma coisa. Nossa, tô dormindo. Entendi. Então tá bom. Então, basicamente, o que acontece? Eu não posso ter dentro da raiz uma coisa negativa. Então, o que está lá tem que ser maior ou igual a zero. Tá bom? Eu estou traduzindo esse problema. Resolver isso aqui é a mesma coisa que resolver isso. Vamos lá, então. Para eu saber quando isso é maior ou igual a zero, saber se uma coisa é maior do que zero, menor do que zero, igual a zero, significa fazer o estudo do sinal. Tá bom? Então, vamos fazer o estudo do sinal. Eu quero propor aqui da gente fazer isso daqui de uma maneira um pouquinho mais rápida, tá? Então eu já vou colocar aqui para vocês. Por quê? Porque eu quero que vocês vão pegando o traquejo para resolver isso aqui com velocidade. Porque, veja, olha o tamanho desse problema. A gente demorou horrores para resolver um primeiro pedaço. Tem um segundo pedaço, depois tem um terceiro pedaço ainda, tá? Vamos fazer então aqui, tentar fazer de uma maneira um pouquinho mais rápida. Isso é uma razão, né? Eu tenho uma fração. Se é uma fração,
eu preciso fazer o estudo do sinal do numerador e do denominador, tá certo? Porque para eu fazer o estudo do sinal disso aqui, eu preciso sempre pensar naqueles casos. Mais com mais dá menos com menos dá mais com menos dá menos com mais dá mais. Dá menos, perdão, tá bom? Então eu preciso pensar nesses casos todos. O que que eu vou fazer? Vou estudar o de cima e estudar o de baixo, e depois eu coloco o resultado do estudo dos dois ao mesmo tempo. Então aqui embaixo tem que ter a resposta também, tem que ter um terceiro aqui nesse varalzinho. Um para o numerador, um para o denominador e um para o de baixo. Vamos dar uma olhadinha aqui no que vai acontecer. Esse numerador, eu vou dar uma estudada aqui, ó, nesse cara aqui, ó, x ao quadrado menos 2x menos 3. E eu vou estudar o x mais 9 também. A gente vai usar aqui agora embaixo, antes eu estava sistematizando, fazendo passo a passo bonitinho. Agora a gente vai usar aqui embaixo só o que a gente precisar, tá bom? Veja, tem gente que não vai concordar que eu preciso fazer o que eu vou fazer aqui embaixo. Tem gente que vai achar necessário. Aí você já começa a ver qual que é a sua cara para resolver esse tipo de problema. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Nesse caso aqui, quais são os divisores de água? Eu preciso que a soma dê 2 e o produto dê menos 3. Tudo bem? Faz sentido, então, por exemplo, eu pensar que quais coisas a soma tem que dar? Uma coisa mais a outra tem que dar 2 e uma coisa vezes a outra tem que dar menos 3. Então, por exemplo, se eu tentar aqui com menos 1 e 3, é uma possibilidade. Menos 1 vezes 3 é menos 3. Menos 1 mais 3 é mais 2. Então, eu já sei que as minhas raízes aqui são menos 1 e 3. Acabou. Não precisa de mais nada. Só olhando aqui, ó, só batendo o olho, eu já matei, tá? Ah, professor, eu não tô pegando isso com tanta facilidade. Não tem problema. Vai lá e pergunta. Quando que x ao quadrado menos 2x menos 3 é igual a 0? Aí, daqui você vai descobrir que o delta é igual a 2 ao quadrado, que é 4, mais 12, que vai dar 16. E aí, do delta, você vai descobrir R1 e R2, usando fórmula de Bhaskara, tá bom? Que vão ser menos 1 ou 3. É uma opção, tá bom? Mas veja, o ideal, você tem que lutar por o quê? Para olhar para isso daqui e matar com a maior velocidade possível. Tá certo? Então, isso é uma parábola com a concavidade para cima, que tem como raízes o menos 1 e o 3. Tá aqui. Como é que é o estudo do sinal disso? Ó, positivo para fora, negativo dentro, positivo para fora. Acabou. Já estudei o de cima. Olha que rápido. No começo a gente fez pausado, mas você consegue fazer isso com velocidade. Quem é meu divisor de águas? Aqui, ó. X mais 9 igual a 0. Isso implica que x é menos 9. Esse aqui sai mais rapidinho, né? Só passar o 9 para o outro lado. X é menos 9. Então, quem será meu divisor de águas no meu denominador? Deixa eu colocar um pouquinho mais para o lado, senão vai ficar apertado. Vai ser o menos 9. Isso daqui é uma reta em que o A é positivo, né? Quem acompanha o X é positivo. Então, é uma reta crescente. Se é uma reta crescente, para a direita vai ser positivo, para a esquerda vai ser negativo. Tá bom? Vamos dar uma olhadinha lá embaixo como é que vai ficar. Mas acho que já deu para ter uma ideia razoável aqui do que acontece. Bom, agora tem uma coisa que eu sempre falo para vocês, eu falei para vocês, né, na verdade, na nossa aula de inequação do primeiro grau, que eu não fiz aqui, que é muito importante. O que é isso? Que eu coloco aqui, ó, junto disso que eu acabei de escrever, desses fatores. Desses fatores não, do divisor e do dividendo. Bolinha aberta ou fechada? Não. Esse é um numerador ou um denominador. Vocês lembram disso? Estou colocando de vermelho que é para chamar a atenção de vocês. Tá bom? Por que que isso é relevante? Natália que já está colocando a mão na testa. Por que que isso é relevante? Não lembra? Felipe, por que que isso é relevante? Felipe fez uma cara de confiança ali. Porque o denominador não pode ser igual a 0. Por quê? Exatamente por causa dos meus divisores de água. Porque o 0 em cima pode, o 0 embaixo não pode. Tá bom? E é nele que a gente tem que ter um pouquinho mais de calma. Aqui, meu, você olha para esse varalzinho aqui, se tivesse uma revistinha de charada que você não soubesse nem o que era, tivesse um varalzinho aqui, você ia ver mais e mais, você ia colocar mais aqui. Não leu nem a pergunta lá na revistinha de charada.
Esse aqui menos, mais e menos. Automático. Você não precisa pensar, né? Mas quando você estiver falando dos zeros, ó, esses caras aqui eu vou até fazer de laranja. Deixa eu colocar aqui de laranja o porquê que eu preciso colocar aqui numerador e porquê que eu preciso colocar aqui denominador. Primeiro de tudo, numerador porque ele está em cima e denominador porque ele está embaixo, tá bom? Agora a gente está fazendo o estudo do sinal desse cara aqui, ó. Então deixa eu duplicar ele e colocar ele aqui, ó. Estou fazendo o estudo do sinal dele. Quando eu faço o estudo do sinal dele, por que que eu coloquei, né, ó, mais com mais deu mais? Porque quando é mais em cima e mais embaixo, a razão é positiva. Por que que quando eu coloquei aqui menos com mais, deu menos? Porque menos dividido por mais dá menos. E assim sucessivamente, tá? Mas tem um problema aqui. Quando é zero, né, ó, quando menos 1, quando x é menos 1, isso aqui é zero. Quando x é 3, isso aqui é zero. Então, o meu numerador é zero. Quando o meu numerador é zero, zero dividido por qualquer coisa vai dar quanto? Deixa só eu colocar uns valorizinhos aqui que eu esqueci de colocar, Zero. gente. Vai dar zero, né? Ó. Então, eu tenho o meu menos 9, o meu menos 1. Eles são problemáticos. Por quê? Porque eles são meus divisores de água. Quando eu tenho o x igual a 3, por exemplo, em cima eu tenho zero, embaixo um positivo. Zero dividido por uma coisa positiva, como já falaram aí, é zero. Quando eu tenho menos 1, x igual a menos 1, em cima esse cara é menos 1. Esse cara é zero, perdão. Quando x é menos 1, este cara é zero. É o que está dizendo aqui meu estudo do sinal. Quando o de baixo é menos 1, quando x é menos 1, o de baixo é positivo. É o que está dizendo aqui. Então, quando eu tenho um zero dividido por um número positivo, zero dividido por positivo é zero. Tá certo? Então, aqui embaixo, na minha resposta, eu vou colocar zero. E aqui eu vou ter no menos 9, quando o x é menos 9, o de cima é positivo e o de baixo é zero. Só que eu posso dividir uma coisa positiva por zero? Não. É aquele mandamento lá da matemática. Não dividirás por zero, tá bom? Então não vai existir esse resultado. Não existe. Eu coloco aquele ezinho ao contrário, com o tracinho. E ao contrário existe, com o tracinho não existe, tá bom? Moral da história, né? Agora aqui, ó, eu vou cortar esse meu parênteses. Não, eu vou deixar isso daqui em parênteses, mas vou deixar de outra cor, de roxo, igual eu deixei lá na outra folhinha, tá bom? Deixa eu colocar esse cara aqui de roxo, colocar ele entre parênteses, e aí a gente continua a resolução aqui para baixo. Bom, continuando a resolução, né? O que eu queria saber? Eu queria saber quais os x's que pertencem ao domínio, né? Quais os x's que podem pertencer a essa lei de formação, a essa função. São os x's que tornam um radicando positivo ou igual a zero, maior ou igual a zero. Onde está o maior ou igual a zero aqui, ó? Igual a zero vai entrar na resposta agora, bolinha fechada. Maior do que zero está para cá ou está nesse intervalo. Esse cara aqui, ó, o menos 9, não existe. Não tem como ter ele na resposta. Porque essa razão nem existirá. Então é bolinha aberta. Veja lá qual que foi minha resposta do menos 9. Então, meu conjunto A, ele é igual, ele vai do menos 9, sem incluir o menos 9, ó, bola aberta para ele, até o menos 1. Só que o menos 1 está incluído. Menos 1. E maior do que 3, né? Ou, né? Porque ou ele está em um conjunto, ou ele está no outro. Não tem como ele estar nos dois ao mesmo tempo. Ou maior ou igual a 3 até o infinito. Lembrando, o infinito a gente nunca consegue incluir. Então, eu poderia colocar aqui também, ó, um parênteses. Tá bom? Gente, tranquilo aqui a descoberta do conjunto A e do conjunto B? Ó, conjunto A resolvido aqui e o conjunto B tinha sido resolvido anteriormente. Tudo bem? Alguma perguntinha? Professor, rapidão. Diga lá. Eu não entendi por que nesse caso tem que ser ou e no último que a gente descobriu B poderia ser união. União, e ou é a mesma coisa, tá bom? Na verdade, a união, formalmente falando, é união. Só que você colocar união, você pode pensar como um ou. E quando você coloca interseção, você pode pensar como um e, tá bom? Ou está nesse Justo. intervalo, ou está nesse. Obrigado por me chamar a atenção, tá bom? Pensei que era diferente. Valeu, professor. Não é diferente. Eu que falei e escrevi o que eu falei, ao invés de escrever o certo.
Gente, Professor, tranquilo, tá aqui. Diga, Renata. eu não entendi muito a resolução. A Qual solução, parte? na verdade. O conjunto solução, o A, é isso? Isso. Tá. Ele está perguntando aqui, ó, qual que é o domínio dessa função, tudo bem? Ó, o conjunto A representa o domínio da função, tá bom? Então eu estou descobrindo o conjunto A. O conjunto A é o domínio dessa função. O domínio dessa função é quando o radicando é maior ou igual a zero. Porque não pode ter dentro da raiz uma coisa negativa. Não vai ter raiz de menos 4, por exemplo. Tá bom? E aí eu fiz lá o estudo do sinal, descobri quando que isso é maior ou igual a zero. Ó, olhando lá para o meu varal, que está aqui, quando que isso daqui é maior ou igual a zero? Igual a zero no 3, igual a zero no 1. No menos 9, não. Maior entre o menos 9 e o 1, e o menos 3, perdão, entre o menos 9 e o menos 1, ou maior do que 3. É quando é positivo. Tá bom? Então eu peguei ou os positivos ou os zeros. Faz sentido isso, Renata? Por isso que tá fechado, então, a chave no 1, no menos 1 e no 3, né? No menos 1 e no 3. Isso, No tá menos bom. 9 não. No menos 9 tá aberto, tá bom? Porque aí é o denominador que é zero. E aí o denominador não pode ser zero. Tudo bem? Entendi, obrigada. Então tá. Gente, mais alguma perguntinha? Então tá. Agora, ó, eu vou para um outro problema, depois a gente volta aqui. Eu determinei o A e determinei o B, eu coloquei isso aqui, ó, que é pra gente dar um tempo dele, porque ele é cansativo, tá bom? Vamos dar uma olhadinha em um outro problema, e também isso aqui não é tão essencial, se não sobrar tempo, não tem tanto problema da gente não ver isso, mas eu quero também ver. Então vamos rapidinho aqui pro próximo, e a gente volta já já para isso. Esse próximo, o que ele fala aqui, ó? Isso daqui também é muito clássico, e vocês vão ver uns 5, pelo menos, aí na tarefa que vão abordar isso, porque é muito clássico. Ó, o menor valor inteiro do parâmetro m para que a função h de x assuma valores positivos para todo x real. Veja, é muito confuso olhar para isso aqui, por quê? Porque tem x e tem m. O que é? Isso daqui é uma função de qual variável? Qual que é a variável que está aqui? O h ele está em função do quê? Ele está em função do x. Tá certo? Então, pensa, ó, é alguma constante, porque o m ele vai ter um valor fixo. Então, é alguma constante, se m é fixo, m mais 1 é fixo também. Se m é constante, 3m é fixo e 3m menos 2 também é. Então, é o x que está variando, tá bom? O que eu tenho aqui? É como se eu tivesse um ax² mais bx mais c. Tudo bem? Onde o meu a é esse carinha aqui, o meu b é esse carinha aqui, e o meu c é o 1. Tá bom? E aí ele pede o seguinte, ó, é o que eu tinha chamado a atenção de vocês. Às vezes ele pede positivo, às vezes ele pede negativo. O menor valor inteiro do parâmetro m para que a função tal assuma valores positivos para todo x real. Como que eu consigo fazer uma função do segundo grau? Agora eu vou dar uma esboçada aqui. Como que eu consigo fazer uma função do segundo grau ter sempre valores positivos? Qual que é o caso em que tem sempre valores positivos? Na verdade, eu vou até voltar lá no nosso problema inicial. Ó. Quando que só tem valores positivos a minha função, meu y? Não tem valor real, a raiz. Quando não tem raiz real. Então, por exemplo, esse aqui só tem valores positivos. Não, mas aí tem que ser maior que zero, não é? Com A maior que Maior que zero. zero não, mas tem que ser com A maior que zero. Isso. Não me responda com revolta. Você me deu uma resposta incompleta. Tá bom? Mas, ó, vamos lá. Deixa eu voltar para lá. Então, ó, o que vai acontecer? Eu preciso ter, no fim das contas, uma parábola com essa cara aqui, ó, com cavidade para cima, certo? E não cruzando o eixo y. O eixo x, perdão. Então, o que eu preciso? Eu preciso de que duas condições sejam satisfeitas. Eu preciso, primeiro, que o a seja maior do que zero. E a segunda condição, que o delta seja menor do que zero. Tá bom? O a maior do que zero com cavidade para cima. O a menor do que zero, não cruzando o eixo x. Tá bom? A maior do que zero e delta menor do que zero. Então, vamos fazer para cada uma dessas coisas. Primeira coisa, para o a ser maior do que zero, o que eu preciso? Eu preciso que m mais 1
m mais 1 seja maior do que zero. Isso significa que o m tem que ser maior do que menos 1. Primeira condição aqui do m, ó, eu já sei qual que é. Tudo bem? Se o m tem que ser maior do que menos 1, ele está falando aqui, ó, qual que é o menor valor do m para que a função h de x, blá, 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 assuma valores positivos para todo x real. Qual que é o maior valor do m? Eu já sei, olhando simplesmente para o meu a, que é uma conta assim que dá para fazer de cabeça, que isso aqui está errado. Que a minha alternativa a não faz sentido. Porque o m tem que ser maior do que menos 1. Ele não pode ser igual a menos 1. Tá bom? Então, a minha alternativa a eu já sei que está errada. Diga lá, David. Professor, você pode repetir, por favor, essa parte do M? Eu não entendi o que aconteceu. Aqui, ó. Eu preciso que o a seja maior do que zero. Quem é meu a aqui nessa função? m mais 1. Ah, tá, é para conferir a concavidade, né? Esqueci disso, na Exatamente. verdade. Uhum. Tá bom? Beleza. Eu pensei que tinha pegado aleatoriamente, tipo, eu pensei que poderia ser o B também, sabe? Mas eu entendi Não. agora. Não, Tem não, a ver entendi. tem a ver com a concavidade, tem a ver com aqueles 6 tipos. Tá bom? Uhum, O único que a gente entendi. viu que se enquadra, que todos são maiores do que zero, é esse. Qual Tá. que é o outro passo que a gente precisa? A gente precisa que o delta seja menor do que zero. Bom, para o delta ser menor do que zero, preciso então que 3m menos 2 ao quadrado, que é o meu b, tá bom? B ao quadrado menos 4 vezes a, que é m mais 1, vezes o c, que é 1, seja o que, ó? Menor do que zero. Tá bom? E agora, gente, vem uma coisinha aí que chega a ser até um pouquinho dolorosa, tá bom? Mas a gente vai... Qualquer dúvida que vocês tenham, a gente acerta aí, ó. Vou só desenvolver isso aqui, ó. Produto notável, certo? Primeiro ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, 2 vezes 2 vezes 3, vai dar 6 vezes 2, que é 12, vezes m, 12m. Mais o segundo ao quadrado, que é 2 ao quadrado, que é 4. Fiz o produtinho notável aqui. Menos 4n menos 4. Menos 4n menos 4. Aqui é vezes 1, né? Então esse vezes 1 aí eu estou negligenciando. Tá bom? Menor do que zero. Esse mais 4 eu consigo cortar com menos 4. Moral da história, o que a gente tem aqui? Para o delta ser menor do que zero, eu preciso que 9m ao quadrado menos 12m, menos 12 menos 4 é menos 16, seja menor do que zero. Tá bom? E agora, gente, a gente tem uma coisa muito doida. Porque é um problema dentro do outro que são iguais e você confunde totalmente. Tá? Vamos colocar os pingos nos is aqui. O que a gente fez? A gente está tentando fazer com que esse h de x, isso é uma função, isso está em função do x. Tá bom? A gente está querendo que esta função, que está, esse y, esse h, que está em função do x, ele seja sempre positivo. Para isso, eu preciso que o meu a ele seja maior do que zero e o delta diferente de zero. Que eu estou fazendo aqui, ó, a maior do que zero e delta diferente de zero. Tá bom? Então são essas duas coisinhas aqui que eu estou fazendo. Para o a maior do que zero, eu não tive problema nenhum. Eu cheguei já lá num m maior do que menos 1. Só que para o delta menor do que zero, eu cheguei em uma outra inequação do segundo grau. Tudo bem? Só que agora eu quero, para que isso daqui seja sempre positivo, e aí uma das condições é que o delta disso aqui seja menor do que zero, eu cheguei em uma outra inequação do segundo grau. Tá bom? Só que agora ela está em função do m. Tudo bem? Então a gente tem um problema dentro do outro. Não é fácil perceber isso, é muito fácil de você se confundir. Tudo bem? Qualquer coisa, depois, mais para o fim da aula, se sobrar um tempinho, a gente fala um pouquinho mais disso. Se não, volta lá no vídeo, assista essa parte do que eu estou falando. Tá bom? É um problema dentro do outro. Mas vamos resolver isso daqui então. Bom, para eu resolver esta inequação aqui, agora eu vou resolver até de uma outra cor, porque é um problema dentro do outro, tá bom? Para eu resolver esta inequação aqui, ó, 9m ao quadrado menos 16m menor do que zero, o que eu preciso fazer? Eu preciso descobrir as raízes disso, né? Então, primeiro eu preciso fazer o quê, ó? 9m ao quadrado menos 16m igual a zero.
Tá bom? Essa é uma equação incompleta, não tem o C. Então eu posso, por exemplo, colocar o M em evidência. Vai sobrar lá dentro um 9M menos 16 igual a zero. Tá bom? Isso daqui é uma coisa do tipo A vezes B igual a zero. Implica que A é zero ou B é zero. Tá bom? Classicona aí do nosso dia a dia. Então, M é igual a zero, né, que é o A. O primeiro fator ali é igual a zero. Ou 9M menos 16 é igual a zero. Vou passar o 16 para o outro lado. Vai ficar assim, ó, 9M igual a 16. Aí eu passo esse 9 aqui dividindo. Vai ficar 16 sobre 9. Tá bom? Então, quem são as minhas raízes aqui, ó? Nesse problema aqui? São, deixa eu colocar de vermelhinho aqui, ó. 0, M igual a 0 e M igual a 16 sobre 9. Eu vou fazer o estudo do sinal disso aqui agora. Tá bom? Então, fazendo o estudo do sinal disso, quais são as raízes que eu vi aí, que são os meus divisores de água? É o 0 ou o 16 sobre 9. Tudo bem? Isto é uma parábola com a concavidade voltada para cima. Tá bom? Então, no meu sinal, eu vou ter aqui 0, 0, negativo, positivo e positivo. Tudo bem? Só que o que me interessa aqui é quando isto é menor do que 0. Exclusivamente menor do que 0, sem incluir o 0. Tá bom? Então, é o que está entre o 0 e o 16, sem incluir eles dois. Tudo bem? Moral da história, né? Isso tudo que a gente fez colorido aqui, esse carnaval aqui embaixo, era para descobrir quando que 9m ao quadrado menos 16m é menor do que 0. E isso acontece quando o m está entre 0 e 16 sobre 9. Tá bom? Então, moral da história. Ó, vamos esquecer isso que está aqui para baixo. Ó. Quando o meu A, eu vou colocar duas corzinhas aqui diferentes para destacar o que está acontecendo. Quando o A é maior do que 0, o M é maior ou igual a menos 1. Quando o delta é menor do que 0, eu constato que o M está entre 0 e 16 sobre 9. Para isso, eu tive que resolver um problema dentro do outro, que está lá para baixo. Tá bom? Qualquer problema, vocês voltem aí, que não é fácil de perceber isso. É muito confuso. Beleza? Também qualquer coisa apareçam lá no plantão, a gente conversa um pouquinho mais sobre isso. Então, as duas condições estão satisfeitas. O M tem que ser maior do que menos 1 e ele tem que estar entre 0 e 16 sobre 9. Tá bom? O M ser maior do que menos 1, que é o que está roxinho aqui, ó. Vou fazer um pouquinho mais rápido. Ele ser maior do que menos 1 significa que não pode ser igual a menos 1, então é bola aberta. E ele tem que ser maior do que menos 1. Esse é o roxo. A primeira condição. Que vem do A ser maior do que 0. A segunda condição é que eles têm que estar entre 0 e 16 sobre 9, sem incluir o 0 e sem incluir o 16 sobre 9. Tá bom? Então, ele tem que satisfazer essas duas coisas. Quais valores que satisfazem essas duas coisas? O que está entre o 0 e 16 sobre 9? Todos que estão entre o 0 e o 16 sobre 9, ó, o 0 não entra no de baixo. O 16 sobre 9 não entra no de baixo. Mas todos que estão entre eles entram tanto em um quanto no outro. Tá bom? Então, o meu resultado, né, o que satisfaz tanto a primeira condição quanto a segunda, são todos os valores entre 0 e 16 sobre 9. Quantos inteiros a gente tem aqui que a Natália já se adiantou? Apenas o número 1 é um inteiro. Porque ele pergunta assim, ó, qual é o menor valor inteiro do parâmetro m? Na verdade, só tem um único valor inteiro do parâmetro m, que é o m igual a 1. O m igual a 1 está tanto na condição de cima quanto na condição de baixo. Tá bom? Só o m igual a 1. Na verdade, ele poderia perguntar qual que é o único valor inteiro de m para o parâmetro m. É 1. É a alternativa C. Tá bom? Gente, veja. Foi longa a resolução? Foi. Mas vamos traduzir qual que é o nosso problema aqui. O nosso problema é encontrar uma parábola com a concavidade para cima, quando ele fala assim, ó,
chamando a atenção para isso, ó. Para que a função assuma valores positivos para todo x real, você precisa encontrar um a maior do que zero e um delta menor do que zero. Isso é o problema, o resto é braço. Tá bom? Essa é a interpretação. Tudo bem? Veja que coisa simples. É isso que vocês têm que fazer. O resto é braço. No exercício anterior, por exemplo, o que a gente tinha que fazer? Quando a gente tinha que determinar qual que era o domínio dessa funçãozinha aqui. A gente tinha que determinar quando que o radicando é maior ou igual a zero. Esse é o problema. O resto é braço. O resto é chegar e fazer o que vocês já sabem fazer. Varalzinho, etc. Tá bom? Então, eu estou chamando a atenção de vocês que esses dois tipos de problemas são chaves. Tá bom? Ou falar de um domínio, ou falar para você dizer quando que é sempre positivo ou sempre negativo. Se ele quisesse que a função assumisse, né, que o h de x assumisse só valores negativos, quais as condições que teriam que ser satisfeitas? Delta igual a zero e a menor que zero. Delta igual a zero? Tem que ser maior, não é? Não, nossa, não, tem que ser menor ainda. O delta é menor, só que Delta é o... menor, Isso, porque desculpa, eu tô confundindo, Pero. sem Tem que ser raízes ó. não reais. Isso, exatamente. Tá bom? Gente, eu queria só mais 2 minutinhos aqui, 5 minutinhos, na verdade, eu vou ser franco com vocês, para terminar esse exercício C aqui, ó. Resolva o problema C, tá? O que ele pedia nesse exercício? Deixa eu só colocar aqui um pouquinho mais para frente. Deixa eu criar aqui mais um. Ações da página, duplicar página. Só para finalizar, tá? Eu vou resolver o item C agora. O item B, ó, é isso aqui, né, ó. E eu vou pegar lá o que era o item A. Agora eu tenho que ser mais tranquilo aqui no meu apagar, porque eu quero usar algumas coisinhas daqui. Ó, isso daqui era a resposta do meu item B, tá bom? Esse varalzinho. E a resposta do meu item A, eu vou copiar aqui. Deixa eu voltar lá. Que agora a gente vai integrar essas duas respostas. Elas duas juntas vão ser a resposta do meu item C. Deixa eu só copiar aqui. Aí a gente já coloca aqui, colar. Show. Então, ó, o meu item B era isso, o meu item A era isso. Eu preciso agora, o item C, ele pede para você dizer qual que é a interseção dos dois, né? Ó, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Em relação aos conjuntos A e B, na verdade não é interseção, né? Ele fala assim, ó, em relação aos conjuntos A e B, assinale o que for correto. E aí ele trabalha, por exemplo, com interseção, união, um menos o outro. Então é isso que a gente vai fazer agora, um pouquinho mais rápido aqui, tá? Eu vou apagar um pouco desse carnaval aqui, porque o que me interessa é só as soluções, tá certo? Eu trouxe para cá só para a gente relembrar qual que era a solução. Qual que era a solução do meu item A? Que era quando isso daqui era menor do que zero, né? Ó, isso era menor do que zero, é o que está pintado de laranja aqui, ó. As soluções eu tinha deixado pintadas de laranja, tá bom? Então deixa eu colocar uma retinha aqui. E aí eu vou pensar aqui, ó, no 1. Deixa eu colocar de outra cor. Quem são os meus chaves aqui, ó? O 1, o 2 e o 3. Tá bom? Menores do que 1 entravam na minha resposta. Entre o 2 e o 3 entravam na minha resposta. E só. Isso era a minha resposta para o conjunto B, que estava no item A da nossa resolução aqui. Tá bom? Depois, a gente tinha a resposta do conjunto A, que era o meu item B. A resposta do A eu vou fazer de azul. Espera aí, deixa eu fazer a retinha de preto. E a resposta eu vou fazer de azul. A resposta do meu A, ela ia de menos 9, sem incluir o menos 9, até o 1, até o menos 1, incluindo o menos 1. E ela ia de maior ou igual a 3. Então aqui 3, maior ou igual. Tá bom? Agora, ó, eu só reescrevi esse carnaval aqui. Eu só reescrevi o que realmente me interessava, que era a resposta, ou seja, o que é o conjunto A e o que é o conjunto B que a gente determinou nos nossos primeiros itens aí dessa resolução. Tá claro isso, gente? Vocês querem que eu volte alguma coisinha? Tá tranquilo? Não tá.
Para finalizar, o que vai acontecer então? A gente vai julgar esses itens. Ó, a interseção com B, o que é interseção? É tudo que eles têm em comum. Vocês concordam? O que estes dois têm em comum? A interseção com B. Tudo que está em um e está no outro. Aqui, ó, acima do 3, só está no A. O número 3 só está no A. No B, ele não está, que é o de cima. Ele só está no de baixo. Aqui é a mesma coisa, ó, só está em 1, só está em 1. Quais são os únicos valores que estão nos dois? O menos 1, ele entra. E o menos 9 não entra, mas todos os valores entre um e o outro. E o que ele coloca aqui? Ó, a interseção do A com o B são todos os reais entre menos 9 e menos 1, sem incluir o menos 9 e incluindo o menos 1. Então, ó, tá certo esse item 1 aqui. Pode perguntar, Natália. Por ser uma equação racional, eu não teria que testar as raízes? Quando eu fiz a minha condição de existência, eu já sabia tudo que podia e não podia. Quando eu faço uma equação irracional, eu resolvo sem saber se pode usar ou não, e depois eu testo. Eu inverto a ordem. Tudo bem? Eu vejo se encaixa depois na condição de existência. Tudo bem? Então tá. Vamos ver, ó, o A menos o B, como que ele funciona? A menos B. Deixa eu diminuir aqui a borracha que eu estou apanhando para ela. O A menos o B, como é que vai acontecer? O que está no A e não está no B. Tá certo? Ó, do item 2 aqui, ó. O que está no A e não está no B? Só esse pedacinho aqui, né? Ó. Só do 3 para frente. Tudo bem? Então, a minha resposta agora do que está no A e não está no B, que é o A menos B, é o 3 ele está no A e não está no B, e tudo que está na frente do A e tudo que está na frente do 3 está no A e não está no B. Aqui tem coisa no A que está no B, então não entra no A menos B. Então é tudo maior ou igual a 3. Está certo também esse item 2. Beleza? O item 3, união, é tudo que está em um ou no outro. Se eu for fazer a união dos dois, o que vai acontecer? O 2 não entra nem em um nem no outro, mas tudo que está acima do 2 entra. O 3 não entra no de cima, mas entra no de baixo, então ele vai entrar aqui. E tudo que está acima do 3 entra no de baixo, então entra na união. Depois a gente tem tudo que está antes do 1. Entra tanto em um ou no outro. Então a união é menor do que 1 ou maior do que 2. Olha o que ele coloca aqui, ó, menor do que 1 ou maior do que 2. Essa é a união, tá certo? B menos A agora. Vamos fazer o B menos A. Vou fazer rapidinho aqui, depois eu tiro as dúvidas, tá? Que eu quero liberar a galera. B menos A, o que está no B e não está no A. O que está no B e não está no A, ó. Entre o 2 e o 3, está no B e no A não está. Está no de cima e não está no de baixo. Então, entre o 2 e o 3, está no B e não está no A. Entre o menos 1, ó, o menos 1, ele está no A. Então, ele não pode entrar no B menos A. Mas tudo que está entre o menos 1 e o 1 está no de cima e não está no de baixo. E tudo que está menor do que o menos 9, ó, o menos 9 está no de cima, mas não está no de baixo. Então ele entra no B menos A. Também entra aqui na resposta. Olha o que ele coloca aqui, ó. Menor ou igual a menos 9, entre menos 1 e 1 e entre 2 e 3. O único que está incluso aqui é o menos 9, ó. Tá bom? Então também está correta essa alternativa. E por último, a mais simples de todas, né? Ele pergunta, ele fala, o A está incluso no B? É óbvio que não. É fácil perceber que tem elementos do A que não estão no B. Então não tem como A estar incluso no B. Tá bom? Só queria dar uma aceleradinha nesse final para liberar quem quiser ir. Eu tiro mais 5 minutinhos de dúvida para quem quiser. Tá bom? Então é isso aí. Boa semana para quem já estiver indo. Diga lá, gente, que foi rápido aí. Eu quero que quem tem dúvida aí, o David já levantou a mão, pode falar. Eu não levantei, não. Acho que eu acabei esquecendo de abaixar. Desculpa, Lucas. Tá, esse final foi tranquilo. Eu não sei o quanto que o Rosso falou de varal, de conjuntos invarais com vocês. Ele falou ou não? Em varais eu não lembro, não. Ele falou de conjuntos, mas eu não sei mas... se eu não prestei atenção, mas eu não lembro de ele ter mencionado em varal. É que tem um ponto a mais de abstração. É mais difícil perceber isso no varal. Mas ficou claro para vocês isso, gente? O lance do varal? De eu fazer um menos o outro? Ô, Lucas. Fala, Tomás. Tudo bom? Faz tempo que eu não falo com você, cara.
Tudo bem, e você? Tudo bem. Diga lá. Eu só tenho uma dúvida de quando que eu preciso usar o varal e de quando eu faço, de quando eu pinto a linha ou de quando eu faço reta, parábola. Eu não sei. Tá, depende do que você está estudando. Por exemplo, quando você está estudando o sinal disso aqui, ó, você concorda que para você saber o domínio dessa função, você precisa estudar o sinal do radicando? Uhum. Esse radicando tem um pedaço que é um polinômio do segundo grau e um pedaço que é do primeiro grau. Para você estudar o sinal disso aqui, do numerador, você precisa do quê? De uma parábola ou de uma reta? Uma parábola. Uma parábola. Para você estudar o sinal disso aqui, você precisa de uma parábola ou de uma reta? De uma reta. De uma reta, tá? Para estudar o sinal dos dois, você precisa do quê? Você precisa do de cima e do de baixo. Então, você precisa de uma parábola e uma reta. Uma vez que você tem os dois, você consegue estudar o sinal do total. E aí está estudado aqui. O que eu pintei aqui, ô Tomás, é a resposta do meu problema. Tudo bem? Pintar a resposta do problema, para eu descobrir a resposta do meu problema, eu precisava descobrir o sinal disso. Para eu descobrir o sinal disso, eu precisava descobrir o sinal do de cima e do de baixo. Então, ó, eu tá fiz. Tudo bem? São coisas separadas, um passo de cada vez, tá? E aí, depois, quando eu coloco aqui o meu item C, ele pede para eu falar, o que o item C ele fala? Ele fala assim, ó, em relação aos conjuntos A e B, eu preciso fazer uma comparação entre o A e o B. Então, o meu conjunto A é o que está pintado de azul, que está aqui embaixo. O meu conjunto B é o que está pintado de roxo, que é o que está em cima. Aí ele pede para você fazer essas comparações. Aí eu estou olhando a parte que está pintada, que corresponde ao meu conjunto B. Estou olhando a parte que está pintada de azul, que corresponde ao meu conjunto A. E aí eu estou fazendo uma comparação entre esses dois conjuntos. Tudo bem? Ah, tá bom, agora eu entendi. Você usa a parábola e a reta para chegar nessa última linhazinha aí que você pinta tudo. Exatamente. E nesse caso eu tenho duas últimas linhas, né? A última linha de um problema, a última linha do outro. E aí ele pede para você comparar essas duas últimas linhas, que são dois conjuntos. Tudo bem? Tudo bem, entendi. Valeu, Lucas. Tá bom. Imagina. Gente, digam lá. Tô aqui. Professor, lembra Fala, aquela David. parte que você falou que tinha dois problemas, sabe? A parte algébrica eu até que entendi, mas, tipo, eu ainda não entendi o que você quis dizer com isso, sabe? Dois problemas, entende? Pera lá. Você tá falando aqui de separar em A, B e C, é isso? Não é dessa questão. É aquela lá que tinha um M, sabe? Ah, tá. Aqui tinha um M. Vamos lá. Uhum. O que acontece? Aqui eu estou resolvendo para uma variável, assim, ó, um y em função de x. Você concorda? X² mais bx. Não é Sim. isso? Uhum. Mais c. Eu coloquei parâmetros aqui que estão relacionados com esse A, com esse B e com esse C. Tá bom? Só que aqui eu preciso fazer o gráfico disso. Quem é a minha variável aqui, ó? É como se fosse um y em função de m agora. Então é como se fosse uma outra equação, uma outra função que eu estou trabalhando. Tá certo? Então vamos supor que esse meu A aqui, eu poderia chamar ele de K, J e I. O meu A aqui é outra coisa. Ou seria, sei lá, um A2, um B2 e um C2, que é igual a zero no caso, né? Então você tem que tomar cuidado com isso. Os As que estão lá em cima, eles são diferentes dos As que estão aqui embaixo, né? Aqui no caso era uma equação incompleta. Eu não precisei usar Bhaskara, não precisei jogar um valor de A, de B, de C. Mas e se tivesse um terceiro elemento aqui, um C? Uma variável, um livre de variável? Aí teria que fazer Bhaskara. E aí teria que usar um outro A, um outro B, um outro C. Então você tem que tomar cuidado para não confundir isso. Porque é uma equação de segundo grau, uma inequação de segundo grau, que para você resolver ela, você cai numa outra inequação de segundo grau que tem uma outra variável. Você percebe? Então tem que tomar muito cuidado com isso, que é uma confusão muito fácil de acontecer. E com certeza vai acontecer para alguns, para outros talvez não. Mas é bom, tropeçou agora, não tropeça mais lá na frente. Tá bom? Beleza, valeu, professor. Imagina. Eu vou indo, tá? Muito obrigado. Bom final de semana. Se cuida aí, para você também. Fala, Ô, Filipão. Lucas, Diga lá, querido. aquele negócio que a Nath perguntou sobre o teste da raiz, eu não entendi. Por que a gente não testou? Testar as raízes? Tá. O que vai acontecer aqui, ô Felipe? Vamos voltar lá. Era nesse problema aqui, provavelmente, né? Bom, o que acontece? Primeiro, para eu resolver as raízes, eu precisaria igualar isso aqui a zero. Tá bom? Vamos pensar um passo a passo aqui, olhando para este problema em específico, depois a gente generaliza.
eu quero descobrir o f de zero. Quando isso aqui é zero? Isso é zero quando o numerador é zero. Tudo bem? Mas, depois que eu resolvo, vamos por lá, quando que eu descobri que o numerador era zero? Deixa eu voltar lá pro que é dele em específico. Ó, o numerador é zero em menos 1 e 3, tá bom? Então, eu sei que f, não era f de zero aqui, perdão. F de menos 1 é igual a zero e f de 3 é zero. Tá bom? Depois que eu resolvo isso, eu descobri lá, ó, x igual a menos 1 ou x igual a zero. Tá certo? Aí eu vou lá e testo aqui o x igual a 1, x igual a 0, para ver se isso é positivo. Tudo bem? Só que veja. Outro tipo de análise, né? Sim, mas vamos dar para fazer uma ponte legal aqui. Deixa eu finalizar o raciocínio. Ó, o que vai acontecer aqui? Quando eu resolvo a minha equação de segundo grau, o que a gente tem? A gente tem alguma coisa desse tipo, por exemplo, x menos 1 igual a x. Tá certo? Eu não faço a minha condição de existência. Eu só chego, elevo isso aqui ao quadrado e resolvo. E aí eu chego numa resposta lá. Por exemplo, sei lá, x igual a 3. Nem sei se é a resposta. Tá bom? Mas eu chego lá no x igual a 3. Depois que eu chego no x igual a 3, eu vou testar se essa solução é verdadeira. Só que aqui eu não preciso testar. Primeiro, porque eu não estou resolvendo uma equação. Tudo bem? Isso é um procedimento que a gente toma para resolução de equações irracionais. Eu não estou resolvendo uma equação. Eu simplesmente já estou vendo a minha condição de existência. Então eu já sei quando que vai ser válido colocar um x ali ou não. Eu não estou encontrando primeiro um x para depois colocar lá. Eu já estou logo de cara falando o seguinte, quais x's que podem ser encontrados ou não. Entendi. E tem uma outra coisa aqui, uma diferença entre um e o outro. A diferença é a seguinte, quando eu falo de equação irracional, eu estou falando que isso daqui, ó, é igual a zero, tá bom? Eu estou encontrando para um valor específico. Poderia tentar para isso aqui igual a 1, para isso aqui igual a 9, tem várias soluções distintas. Quando eu faço minha condição de existência, eu já estou vendo todos os valores possíveis de x, independente do que eu estou igualando aqui na minha equação. Tem uma transição aí entre uma função e uma equação. Tá? É uma coisa meio sutil. Entendi. Mas eu não sei se eu já te dei alguns elementos aí que já é o suficiente para você digerir. É que a equação é uma coisa certa já, aí a função está variando, né? Isso. Quando eu vou resolver a minha equação, o que eu posso fazer? Eu posso fazer minha condição de existência e depois resolver. Mas, cara, eu vai dar 1, 2 valores, eu já resolvo logo e testo. Porque olha a trabalheira que dá fazer uma condição de existência. Eu vou ter que fazer um varal toda vez que eu for resolver uma equação de segundo grau? Entendeu? Uma equação que recai numa equação de segundo grau? Não. Equação é um valor só. 2. Resolve. Testa. Aqui não. Ele está falando da condição de existência. Todos os x's que eu consigo igualar algum y. Entendi. Tá bom? Beleza. Valeu, Lucas. Imagina. Bom final de semana aí pra você. Obrigado pra você também. Bons estudos aí e descanso. Nós. Gente, mais alguma perguntinha aí? Não? Então vou encerrar aqui. Tchau, tchau.